Boa noite, sexta-feira, 1º de dezembro, primeiro dia do último mês do Anel 2023. Tudo bem com vocês? Como estão? Como começaram o dezembro? Muito quente? Boa noite, boa noite. Vocês viram aqui que a estrutura tá um pouco diferente, tá? Então, eu tô com um ar-condicionado ligado bem em cima da minha cabeça, quase. Então, se tiver alguma interferência, por favor, me sinalizem. Se tiver o barulho do ar-condicionado, me sinalizem para que eu possa desligar ele, porque às vezes o barulho interfere um pouquinho no que vai ser falado, tá bom? Tudo bem? Mona, Fernanda, Rodrigo, F. Moraes, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa live vai ser hoje sobre percepção dos sonhos. E aí, eu já falei sobre sonhos nos stories, eu até deixei gravado lá nos destaques. E eu trouxe naqueles stories sonhos que aconteceram comigo e a representatividade deles dentro da minha vida, tá? Posso trazer algumas coisas aqui que aconteceram comigo, porque desde que eu fiz os stories, eu já sonhei muitas outras coisas, tá? Mas vou deixar mais pro finalzinho para que vocês aí primeiro compreendam um pouquinho. Boa noite, Bruna, minha irmã. Para que vocês compreendam um pouquinho sobre todo o conceito dos sonhos, né, dentro daquilo que eu estudei, e para que depois a gente possa fazer alguns links e algumas interações, tá bom? Vamos lá, então. Vamos entrar no nosso assunto já, porque eu anotei muitas coisas, tá? Eu, geralmente, nas lives, eu anoto, assim, fragmentos do que eu quero falar, mas aqui eu anotei 3 páginas, tá? Então, eu vou ter que olhar o caderno, porque é muito complexo. E eu quero trazer esse resumo de tudo que eu já estudei dos sonhos, tá bom? Primeira pergunta. Significado dos sonhos. Será que todo sonho faz sentido? Será que qualquer coisa aleatória que você sonhe faz sentido na tua vida? E nesse momento, você já se perguntou se você tá dormindo ou se você tá sonhando, se você tá acordado? Thay, beijo, boa noite. Tudo bem, querida? Obrigada por você aqui. Você já se perguntou? Nesse momento, será que eu tô sonhando? Daqui a pouco eu vou acordar e, nossa, tava sonhando que eu tava fazendo uma live. Acontece, né? Acontece. Então, nós vamos nos questionar muito, tá? Porque ele é um assunto muito abrangente. Não é uma coisa assim aleatória. Existem estudos e existem pessoas muito representativas na história, né? Seja da psicologia, seja da psicanálise, que estudaram também sobre os sonhos, tá bom? Então a gente vai questionar bastante aqui as informações que a nossa mente trazer. Vamos começar então. Parar de enrolação, Bianca, por favor. Tudo que eu vou trazer aqui pra vocês, oi Bruna, boa noite, oi Eduardo, tudo bem? Tudo que eu vou trazer aqui pra vocês é com base no que eu estudei, tá? Então, eu estou fazendo resumos daquilo que eu busco estudar sobre sonhos, e o que eu falar de acontecimentos meus e do significado que eu tirei dos acontecimentos dos sonhos que eu tive, é uma percepção minha. Então não precisa vocês tomarem como uma verdade absoluta, tá? Não é porque a Bianca tá aqui falando que num sonho aconteceu alguma coisa e é isso. Não, é uma percepção minha, é uma vivência que eu tive. Então por isso que eu comecei a live dizendo, questionem tudo desde o A até o Z, tá? Porque é muito complexo, não tem como a gente colocar numa caixinha, fechar e não se fala mais nisso, tá? É uma coisa que sempre vai estar vindo à tona, ok? Vamos lá, então. Quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro, ele fica recebendo informações de coisas que a gente não
teve percepção durante o dia. A nossa rotina ela é tão atordoada com o que a gente precisa fazer que várias coisas passam despercebidos ao nosso redor. Respostas, maneira de conduzir certas situações. E aí o que acontece? Nos sonhos, quando a nossa frequência ela estabiliza, né? Quando a nossa mente consciente dá espaço para que outras coisas possam aparecer ali, entra a questão dos sonhos, tá? E sonhos, para mim, são ressignificações de coisas que já aconteceram ou de coisas que poderão acontecer também, tá? Ali, mais próximo do final da live, eu vou contar uma experiência que eu tive de algo que aconteceu no meu sonho e no dia seguinte se concretizou, tá bom? Vamos começar então a falar sobre um livro que se chama Interpretação dos Sonhos. Esse livro ele foi feito em 1900 por Freud. E Freud ele estudava muito a questão do inconsciente, né? Até tem uma série no Netflix aí, se alguém já assistiu. Eu não assisti toda ela, tá? Porque ela é uma série assim... Freud usava muitas drogas, né? Então ele induzia os pacientes dele a questão... das drogas para que ele pudesse obter algumas respostas, tá? E a série ela é bem pesada nesse sentido, né? Dessa exposição seja ao vício ou enfim, é a maneira que a série tem ali de mostrar como que era feito, tá? Mas mesmo assim a gente trouxe algumas respostas com os estudos do Freud. Então, em 1900 ele fez esse livro que se chama Interpretação dos Sonhos. E ali ele fala muitas coisas que ele descobriu nos pacientes dele, tá? Porque todas as percepções que ele teve foram nos pacientes dele. Então ele analisava os sonhos das pessoas, porque eu sei que ele induzia as pessoas a falar aquilo que estavam sonhando. Era uma coisa meio assim. Claro que não dá pra gente seguir à risca o que a série tá falando, né? O que a série tá mostrando, né? É mais um relato daquilo que foi deixado de informação por Freud. Então, sempre que vocês querem buscar ou começar os estudos sobre sonhos, eu aconselho a entender um pouquinho o que Freud analisava e o que ele trouxe, tá? Mas eu não gosto de ler, né? Eu não gosto de pegar um livro, eu não tenho paciência para ler, eu sou muito agitado. Então, vai ver um vídeo no YouTube, vai escutar alguma coisa no Spotify. Mas é que você tem que começar a entender essa percepção de uma pessoa que dedicou quase que ou toda a sua vida para trazer para nós essas informações, tá? Sempre que a gente tem um sonho, a gente tem que procurar uma lógica nele, tá? Você não pode simplesmente sonhar com qualquer coisa aleatória e aí, sonhei com tal coisa. Você tem que entender quais são os conceitos em relação àquela simbologia que veio para você que fazem sentido para tua vida, tá? Depois eu vou falar algumas coisas sobre seja animais que aparecem ou situações e o que você pode linkar, tá? Sobre isso. Esse ar condicionado ele me deixa com a voz bem machucada, tá? Então eu vou ter que tomar umas águas aqui. Tá tudo certo com a minha voz aí? No começo da live eu falei aí que eu tô com um ar-condicionado bem em cima da minha cabeça. Aí pode ser que esteja tendo interferência. Tá tudo certo com a live aí, com a minha voz? Me deem um ok, por favor. Arielle, seja bem-vinda. Ricardo, Rúbia, Mozara. Bem-vinda, lindona. Tá tudo certinho aí? Espero que sim, tá? Porque senão... fica falhando e aí vocês ficam pegando pedaços fragmentados aí e é um assunto muito complexo, então a gente tem que estar dedicado. Obrigada, amor. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela informação. Os nossos sonhos, geralmente, eles estão ligados a alguma coisa que aconteceu na nossa vida, principalmente no nosso dia. Há uns 15 dias atrás, eu acho que eu respondi uma caixinha de perguntas e eu falei lá, observe como que foi o teu dia. O que você fez no teu dia? As pessoas que você interagiu. Quais foram os sentimentos que você teve?
tá? Então, sempre vem no nosso sonho alguma coisa que a gente não conseguiu compreender. E uma pessoa que tá bem consciente das coisas que ela tem que fazer, ela pode sonhar até, tipo, 15 dias depois de um fato que aconteceu, sei lá. Aqui o tempo na Matrix, ele é linear, né? Mas não existe isso. Então, não tem como você dizer, aconteceu isso hoje, sonhei hoje de noite. Às vezes não acontece, tá? Mas você tem que estar sempre prestando atenção nas coisas que aconteceram na tua vida, nas coisas que aconteceram no teu dia, porque isso vai te trazer já pro teu inconsciente alguns dados, tá? E o teu inconsciente, ele vai guardar aqueles dados para depois talvez reviver algumas memórias, tá bom? Uma coisa bem importante aqui que eu vou falar, e vocês sabem que não tem mais como eu separar esse meu lado espiritual do lado da matéria, então muitas coisas eu vou abordar aqui na questão espiritual, tá? E na última live que eu fiz, eu falei, não vou falar sobre religião porque não sou religiosa, tá? Não precisa sair da live, não precisa ficar bravo, porque ia falar de sonhos, começou a falar de espírito. Eu vou falar sobre um lado espiritual, que é um lado mais sutil, que é o que eu vivencio, tá? Que são as percepções que eu tenho. Então, nos sonhos, para quem acredita isso, lembrem que são as minhas percepções, não tomem como verdade absoluta. Para quem acredita, os nossos mentores, eles podem trazer informações nos nossos sonhos, tá? Quando nós dormimos, existe um fio de prata que liga o nosso corpo espiritual ao nosso corpo da matéria, tá? Então, nós desconectamos do espaço físico de onde a gente se encontra e vamos para outras dimensões, viver novas histórias, aprender coisas novas ou entender alguns processos que a gente não está conseguindo adaptar aqui na matéria, tá? Então, muitos dos sonhos que eu já tive foram informações dos mentores, direcionamentos, tá? Às vezes, você não dorme, responde aí se já aconteceu com você. Às vezes você dorme, tá? E aí você não sonhou com nada. Na tua cabeça tu não sonhou com nada, porque todo mundo sonha. Só que nem todo mundo lembra. Responde aí pra mim. Quantas vezes você já não dormiu e acordou muito cansada? Ou acordou muito cansado? Eu dormi 8 horas, sei lá, dormi 10 horas, nem sei se tem uma pessoa que consegue dormir 10 horas ainda hoje, né, na nossa vida tão atribulada. E eu acordei muito cansada. Meu Deus do céu, parece que eu fui numa maratona correr e acordei exausto e parece que eu não dormi, parece que eu não descansei. Quantos? Provavelmente no teu sonho, né, no teu andar pelas dimensões aí, aconteceram algumas coisas que te deixaram nesse estado mais cansado, mais pesado, nesse sentido assim, tá? Então, não é porque você não lembra do sonho que você não sonhou. Às vezes a informação que você está recebendo ali, ela é tão complexa que a tua mente consciente, ela não consegue captar uma informação de um campo sutil, tá? Deixa eu dar boa noite para quem tá chegando aqui, porque é falta de respeito não cumprimentar, né? Gilmara Ferreira, minha prima, beijo, tudo bem? César, tudo bem? Pedro Ernesto, seja bem-vindo, querida. Clenir, Dr. Jarba, sejam bem-vindos, tá bom? Continuando aqui, então. Às vezes a gente recebe as informações e a nossa mente ela é tão limitada a coisas que a gente pode compreender, que a gente recebe uma informação num sonho e a gente não consegue entender aqui na matéria. E aí, às vezes, a gente acha que não sonhou. E aí, às vezes, eu acordo cansado, eu nem sei, dali a pouco, o que aconteceu lá. Como pode acontecer também de você dormir, e olha que interessante, às vezes você dorme pouco, você dorme lá, sei lá, 3 horas, 4 horas, e você acorda super bem. Sabe aquele cochilinho que você tira depois do meio-dia? 15 minutos e parece que renovou? Pode acontecer também, tá? Então, pode ser que você tenha tido um êxtase muito alto ali de adrenalina em outras situações, outros ambientes,
e aí você acorda bem e você não cansa nada, tá? Isso que eu tô falando são sonhos, tá? Existe dentro dos sonhos os tais sonhos lúcidos e a projeção astral, tá? Projeção astral é quando você sabe que você tá sonhando e que você não sabe como sair do sonho, tá? E eu, às vezes, assim, eu vou para umas projeções astrais, eu já tive em algumas projeções, e eu teve uma situação até, eu vou dividir para vocês porque eu não preciso ficar escondendo isso, tá? Teve uma situação que eu estava num ambiente e tinha uma pessoa que queria me atacar. Eu não conseguia ver quem era a pessoa, mas ela queria me atacar. Geralmente, quando tem algumas interferências energéticas negativas, a gente não consegue ver o rosto de quem é, tá? E aqui é um assunto para uma outra live e a gente tá falando sobre coisas mais densas. Eu sabia que eu estava num sonho. E eu sabia que a pessoa iria me atacar para consumir a minha energia. Aí, o que que eu fiz? Eu acordei o Christian. Eu pensei assim, se eu gritar, ele vai me cutucar. E aí eu vou acordar. Dito e feito. Só que na hora não sai a voz. Porque lá você não usa a voz para se comunicar. Né? E aí E daí uma hora vai que meio que sai, provavelmente eu comecei a me debater ali e realmente ele me sacudiu, porque ele sabe que eu tenho essas projeções, então eu sempre falo pra ele, se eu estiver chorando, se eu estiver sorrindo, aí conduz dessa forma, tá? Então é muito importante aí que você também, sei lá, passe pra pessoa com quem você tá aí. Tem muita pessoa que é sonâmbula, né? Eu não sou sonâmbula, não sei como que é, acho que quando eu era criança, eu acho que eu era que meia sonâmbula aí, mas agora não sou mais, tá? E aí você tem que alertar a pessoa, se tu me vê caminhando aí, sei lá, achando que o guarda-roupa é banheiro, tu vai lá e me tira de lá, porque eu tô viajando, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar, tudo certo aí? Qualquer coisa mandem aí nas mensagens. Roberta, tudo bem, queridona? Luísa, seja bem-vinda. Sonhos mais comuns que temos. Fiz uma pesquisa para ver quais são os sonhos mais comuns que temos, tá? Levanta o braço aí, quem já sonhou com número 1, dente. Ai, tô com dor de dente no sonho. Ai, sonhei que meus dentes caíram. Sonhei que eu tava sem dente, sem nada. Aí corre lá no dicionário não, perdão, na internet, lá na interpretação de sonhos. É que quando eu era criança tinha aquelas revistinhas do João Bidu, acho que era. E aí nós comprava nas banquinhas lá e eu adorava pegar a interpretação dos sonhos. Sonhava com dente e ia lá ver o que acontecia. Os mais antigos falavam, é morte. Sonhou com dente, vai morrer alguém. E aí você nasce, você cresce com aquela informação, vai morrer alguém porque eu sonhei com um dente. Né? Acho que era isso, né? Sonhei com dente e morreu. Vai morrer, sei lá. Então, dente é o que mais sonham, tá? Segundo, ser perseguido ou correr. Já sonhou que você tá correndo muito? Correndo, sei lá, acho que tem gente até que acorda suando. Eu sonhei já que eu tava sendo perseguida, né? Oi, Bea, beijo, boa noite. Valdeci, boa noite, seja bem-vinda. Eu já sonhei que eu tava sendo perseguida e aí eu tinha que correr num beco sem saída. O caos. Então, provavelmente você já deve ter... Já sonhou, Mozara? Esses aqui são os top sonhos mais sonhados da internet, tá? Um sonho também que geralmente crianças têm. Eu, depois que eu virei adulta, que eu comecei a ter uns karminha aí pra resolver, eu não sonhei mais com isso, mas era bom, porque eu lembro que eu já tinha sonhado algumas vezes com isso, que é a sensação de estar voando. Pensa numa situação boa, naquela possibilidade de você estar voando, daí você olha lá de baixo, assim, eu fecho o olho, eu lembro até hoje do sonho que eu tive. Então, sonhar que está voando, eu acho que deixamos mais para as crianças aí que é melhor, né? Esse todo mundo quase que sonha, né? Que está grávida
ou sonhar com pessoa grávida. E aí você olha para a primeira mulher que você encontra na rua e diz assim, tu tá grávida, porque eu sonhei que eu tava grávida, então a primeira pessoa que você olha é a pessoa que tá grávida. Meu Deus do céu, bota a crença nisso, né? Às vezes a pessoa começa a se desesperar porque acha que tá grávida mesmo, corre fazer um exame, tá? Então sonhar que tá grávida é geralmente pra mulher, né? Porque quem sabe vai que tem alguns homens aí que sonham que estão grávidos, né? Sonhar que está se atrasando. Vocês já sonharam que se atrasaram para algum lugar? Meu Deus do céu, que desespero, que caos. Me atrasei, não sei o que, perdi o horário. Rank também dos sonhos mais sonhados. Essa aqui, eu acho que todo mundo já aconteceu, tá? A Valdeci falou sonho para ganhar dinheiro. Você sonhou que estava ganhando dinheiro? Isso é bom? É bom trazer esse sonho para a matéria, né? Porque dinheiro é muito bom aqui na Matrix. É uma troca de energia bem importante. Faça virar, verdade, né? Tem uns que falam aí, tem sonho que vira realidade, alguma coisa assim. Olha só essa próxima aqui, ó. Sonhar que você está apaixonado por uma pessoa que você não conhece. E aí você fica 3, 4 dias lá pensando na pessoa. Meu Deus, eu nem conheço. Mas estava tão bom, estava tão apaixonado. Será que eu vou encontrar essa pessoa na rua? Eu já sonhei com uma pessoa que eu nem sei quem que é, nunca vi na minha vida, que eu estava apaixonada. Isso aí tá na internet, tá? Então se tá lá é porque tem gente que sonha bastante. Eu já sonhei com isso. Agora tem um aqui que é bem interessante, mas esse dá uma raiva do capeta também. Sonhar com traição. Aí você tá sonhando com traição. Gente, eu dou risada porque é o cúmulo isso, né? Mas infelizmente o ser humano faz isso. Sonha que a pessoa do lado ali tá dormindo contigo, pode coitar, tá dormindo ali do teu lado. E aí sonha que tá traindo. Aí acorda de manhã, olha pra pessoa. Não quero papo contigo, você tava me traindo. Aí a pessoa olha e diz assim, meu Deus, eu tava dormindo. Exatamente. Não quero papo contigo. E aí você fica ali o dia inteiro sem olhar na cara da pessoa porque sonhou que a pessoa tava te traindo. Isso é pra ferrar. É pra ferrar o relacionamento, né? Porque, sei lá por que motivo traiu no sonho, né? Isso é uma coisa que cada um tem que entender. Sei lá, sonhei que a pessoa tava me traindo. Será que eu tenho medo? A mozara já sonhou. Acordei quase batendo no maridão. Acontece. Ó, que tem gente que bate, viu? Sei lá porque eu sonhei que tava traindo. Será que eu tenho medo que a pessoa me traia? Será que eu já fui traída? E aí agora toda hora eu fico pensando nisso. E aí eu trago essa informação pro meu inconsciente. E aí acontece essas merda aí dormindo, né? Pode acontecer. Quem não? Quem nunca? Sonhar que está caindo num buraco. Tá, esse é assim, ó, Fernanda. Minha percepção, tá? Sabe quando você tá quase dormindo ali, e aí do nada você faz assim, tipo, parece que vai cair? Isso é um desligamento muito rápido, que eu falei ali do cordão de prata. Então é um desligamento muito rápido do teu espírito, do teu corpo, tá? Isso é o que eu aprendi, tá? Quando você tá quase dormindo e parece que vai cair da cama. É um saco isso, mas acontece, tá? A não ser que você esteja já num sonho e aí, sei lá, você vê um buraco e cai no buraco, alguma coisa assim, tá? Eu não sei como te dizer assim, significa isso, Fernanda. Porque depende muito, que nem eu falei, analisou, né, como que estava o teu dia, o que você estava vibrando, enfim. Mas é uma sensação estranha, porque dá aquele friozinho na barriga, né? O que mais aqui que eu anotei? Sonhar que dirige em alta velocidade. Sonhar que está no trabalho, saiu do trabalho, chegou em casa, tomou um banho, dormiu, voltou pro trabalho porque trabalhou demais ou porque ficou coisas pendentes e aí você tá naquela ansiedade de fazer as coisas no outro dia e você não consegue se desligar. Sonha que tá trabalhando. E sonhar com cobras, com aranhas, com insetos, né?
Uma vez eu falei que a pessoa sonhou com cobra, é traição. Já parem com essas coisas, tudo é traição, cobra é traição. Pode ser? Pode ser. Mas pode ser uma fobia que você teve, sei lá, numa outra vida, se você não foi picado por uma cobra, não morreu. Então, tipo assim, não dá pra colocar uma possibilidade só, né? São infinitas. Muitas coisas podem acontecer, muitos significados podem ter. Então, não dá pra gente apenas pegar uma informação, é isso, tá? Sonhei com um dente, é morte. Sonhei com cobra, é traição. Não tem como, tá? Então, esses são os sonhos mais sonhados, tá bom? Tem uma autora chamada Penny Pearce. Ela é uma pesquisadora da mente humana. Ela é a maior autoridade que existe no mundo sobre intuição. Eu gosto dela porque essa mulher, ela assim, ó, ela é uma mulher simples. Ela mora na Flórida, numa casinha lá perto da praia. Se você procurar coisas dela no YouTube, enfim, você não vai achar muito, tá? Porque ela é muito reservada, assim, por mais que ela tenha muito conhecimento, ela é uma pessoa muito reservada. Ela tem muitos livros, mas a maioria dos livros dela são em inglês, tá? Tem até um livro dela chamado Frequência, que ela fala sobre os estados vibracionais que a gente se encontra. Vou tomar um golinho d'água, senão vai começar a falhar a voz. Amanda, seja bem-vinda. Daisy, seja bem-vinda. Vargas, seja bem-vindo. E a Penny Pearce, ela é muito sensitiva, tá? Então, ela chegou a trabalhar no FBI naqueles casos sem solução. Então, ela usava da sensibilidade dela para ajudar o FBI a solucionar alguns casos, tá? Então, ela é muito importante nesse sentido de sensação, de percepção de coisas que dali a pouco pessoas que são muito ligadas à matéria, assim, não conseguem entender, tá? Então, vocês sabem aí que tem inúmeros casos do FBI que não são solucionados pela vida toda, e a Penny Pearce, ela entrava e pelo conhecimento dela e pela sensibilidade que ela tinha, ela conseguia descobrir algumas coisas, tá? A Penny, ela falava, e ela fala ainda, né, porque ela tá aqui ainda viva, sobre nossos sonhos virem de 3 camadas, tá? Então eu vou ler aqui para que a gente possa conversar. A primeira camada, segundo a Penny Pearce, é a camada física, que foi aquilo que eu já falei para vocês, que foi aquilo que você viveu durante o teu dia, tá? Então isso está muito superficial aos acontecimentos que você teve durante o dia. A segunda camada é a emocional. Então fala muito das nossas emoções, são sonhos que estão ligados às nossas emoções que nós tivemos. Tem muitas pessoas que sonham com água, tá? Eu particularmente, eu passei aí por uma fase de uma vida minha que eu estava com algumas emoções muito intensas e eu sonhava muito com piscina. Às vezes eu sonhava com uma água mais turva, né? Que pra mim poderia significar, tipo assim, emoções não digeridas ou emoções não bem vividas. Então, tudo que vem ligado à água fala sobre as tuas emoções. Então, observem quando vocês sonham com mar, com tsunamis. Tem pessoas que sonham com ondas gigantes que vêm e avassalam tudo que tem pela frente, tá? Então, cuidem isso, porque tem a ver com as emoções, tá? Então, esse seria a segunda camada emocional. A terceira camada seria a mental e espiritual, que aí é um campo mais sutil, tá? Que é tudo que é mais celeste. Então, essas conexões com os mentores que eu falei, pode ser também muitos animais de poder que a gente recebe nessa camada, tá? Vocês conhecem sobre animais de poder? Porque nós temos animais de poder, tá? É tipo como se fosse, vou dar um exemplo assim bem chulo, é tipo como se fosse um signo. Ah, meu animal de poder é uma águia, meu animal de poder é um urso, meu animal de poder é uma raposa, qualquer coisa assim, tá? Então, os animais de poder, eles podem vir também pelos sonhos, tá? Eu não sei aí se tem muita gente que sonha repetidamente com algum tipo de animal, pode compartilhar aí porque vai ser bem interessante, né?
Então essas 3 camadas seriam, segundo a Penny, as nossas informações dos nossos sonhos, tá bom? O que mais que eu anotei aqui para vocês? Tá. Os nossos sonhos, geralmente, eles são todos fragmentados, tá? Você pode observar que às vezes você tá num sonho, você tá numa situação, fazendo alguma coisa, do nada você já vai para outra situação, já tá fazendo outra coisa, já tá fazendo outra com outras pessoas, mudou o cenário, mudou a situação, mudou a emoção. Então são pedaços, são muitas coisas fragmentadas que podem vir do dia, que podem vir de experiências traumáticas, que podem vir de vidas passadas, que podem vir de conexões que vocês estejam buscando, tá? E geralmente os sonhos, eles duram minutos, muito rápido ali, e aí às vezes, olha que interessante, às vezes você tá sonhando, levanta, sei lá, vai no banheiro, faz alguma coisa, volta a dormir, continua sonhando. Ou acordou, sei lá, que horas são, continua sonhando. Quando você tá tendo um pesadelo, é importante que você, na hora que você acorda, que você tá assustado, que você tá angustiado, não quer mais voltar para aquele sonho, porque tem pessoas que voltam até para os pesadelos, é importante que você tome um gole da água, né? E sintonize que aquela água esteja fazendo um processo de limpeza em qualquer parte interna do teu corpo e do teu inconsciente, para que aquilo possa fluir, tá? Para que aquele pesadelo possa fluir. Então, pessoas que têm muitos pesadelos, aí é importante para sair um pouquinho dessa energia, tá? Então, eles podem durar minutos, como eles podem durar horas, como eles podem durar, sei lá, a noite toda, certo? Deixa eu ver que horas são. 8h30, tá? Estamos a meia hora. Eu estou na última parte aqui, mas essa parte é uma parte que eu vou trazer para vocês alguns relatos, tá bom? E aí no final eu vou dar algumas dicas sobre como que vocês podem ter sonhos melhores. Boa noite, Jefferson, Newton, Criadouro, Tapejara, Caraborne, não entendi, querido. Caraborne ou Tispe. Não entendi, tá? Mas seja bem-vindo. Certo? Gente, vocês estão muito quietinhos. O que tá acontecendo aí? Vocês estão assustados? Tô falando demais? Tô viajando muito? Tô saindo muito fora do ar? Tem um professor de filosofia que quando a gente começa a sair muito fora do ar, ele diz assim, desce daí, desce daí. Então, por favor, interajam, tá? Eu tô aqui falando, mas quero que vocês interajam aí e possam dar as percepções para vocês. Porque se vocês acharam, ou se vocês acham que eu tô saindo um pouquinho do ar, vocês vão ver quando eu começar a contar minhas experiências aqui. Quem já viu lá nos stories, nos destaques, sabe do que eu tô falando. Algumas eu vou repetir, outras são novas, tá? Vamos lá, então. O que será que eu falo? Eu vou falar sobre um relato de uma pessoa primeiro, tá? Estou morando na Grécia. Oh, que legal! Deve ser por isso que eu não consegui falar ali o nome do teu perfil, tá? Que bom, seja bem-vindo. Olha, da Grécia, que bom. A Mozara diz, estou amando. Que bom, querido, obrigada por ter você aqui. A Rubia disse, tá tudo certo. Tem que tá, né? Porque não pode estar tudo errado, né? Quando sonha com um número, minha percepção, tá? Estude sobre numerologia. Os números têm uma frequência e têm um significado. Vocês sabiam que na assinatura de vocês... Olha, eu já fui lá para os números. Mas tudo bem. Vocês sabiam que na assinatura de vocês... vocês conseguem colocar um número correspondente àquilo que você pode fazer de melhor e trazer mais dinheiro? Tem muita gente que tem assinatura aí que tem uma frequência de negatividade, de incapacidade. E aí, às vezes, vai assinar algum contrato ou vai entrar de sócio em algum projeto e a coisa não dá certa, tá? Então, tem que fazer um estudo bem significativo sobre números. Estuda sobre numerologia, tá, amor? Porque se tá vindo números nos teus sonhos, tem alguma informação ali que
que precisa ser passada. Tem pessoas que sonham com placa de carro, com número de casa, e aí jogam até no bicho e... no bucho. No bucho não dá pra jogar ainda, né? Jogam... jogam até no bicho e aí ganham, tá? Então, joga no bucho aí, Mozart, vai que... vai que tu ganha aí. Eu vou tentar jogar no bucho pra ver se eu ganho alguma coisa. Certo? Agora eu perdi até o fio da meada mandando a Mozart jogar no bucho. Que barbaridade. Ah, jogou e não ganhou nada. Jogou no bicho. Se tivesse jogado no bucho, tinha ganhado. Oi, José. Boa noite, queridona. Tudo bem? Da Silva Ezequiel. Isso. Seja bem-vindo. A gente deu uma fugida aqui um pouquinho do assunto, porque eu dei uma rateada aí com a Mozart e... Mas tá tudo certo, né, Rubi? Assim como tu falou, tá tudo certo. Tá, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vou falar sobre um relato de uma pessoa, tá? Essa pessoa, ela sonhou que ela tava na casa dela e tinha muita mosca varejeira. Diz que a casa dela era infestada de mosca varejeira. E ela não conseguia nem caminhar de tanta mosca que tinha. Meu Deus, quando a gente vê uma mosca varejeira, a gente já quer tirar, já quer matar, né? Enfim, botar pra lá. Porque, sei lá, vai na sujeira, vai na M, vai isso, traz sujeira e traz aquilo. Então, tu imagine o desespero dessa pessoa, que ela tava com a casa infestada de mosca varejeira. Aí eu perguntei pra ela, como que tá a tua vida dentro da tua casa, com as pessoas que você convive? Ela falou que era o caos. Pessoas brigando o dia inteiro, um mal-estar, coisas que, tipo assim, não evoluíam, coisas que ficavam ali como se estivesse apodrecendo. Então, olha o que o inconsciente trouxe pra ela, né? Infestada a casa de mosca varejeira, mostrando pra ela que, de fato, aquilo estava ali muito no sentido que a nossa consciência entende, com um aspecto estranho, tá? Então ela já estava sentindo mal-estar. E aí, claro que teve todo um trabalho de ressignificação, de limpeza energética, não é simplesmente, você sonhou com isso, significa isso, porque não vai resolver. Então tem todo um trabalho de ressignificação, enfim, e de limpeza energética para poder passar. Então, atentem aos sonhos. Oi, Suzana. Beijo, queridona. Seja bem-vinda. O universo, ele tá todo momento dando sinais, né? Todo momento ele tá dando sinais para nós. Seja aqui ao nosso redor ou seja nos sonhos. Então, a gente tem que estar muito, muito preparado e muito confortável para entender as informações que estão vindo, tá? Eduardo, às vezes sonho que estou me afogando dentro da piscina. O que pode ser? Bom, querido, eu não vou te dizer assim exatamente isso, porque não existe apenas uma possibilidade, tá? O que eu posso te dizer com sonhos em piscina, né? Eu falei ali que a água está ligada às nossas emoções, né? Vou trazer uma analogia pela tua frase, tá? Você está se afogando dentro de uma piscina. Aí a primeira pergunta que eu te faço, como estão as tuas emoções? Você se sente afogado emocionalmente em algumas coisas? Você sente que você ou não consegue, eu vou trazer tipo uma metáfora, não consegue nadar na piscina, né? Então você não consegue controlar as tuas emoções, ou você não consegue superar as tuas emoções, tá? Pode ser algum trauma, pode ser. E pode ser que você seja uma pessoa muito emotiva. E que você, talvez o teu inconsciente, olha o insight que eu tive agora. Talvez o teu inconsciente está te dizendo assim, aprenda a lidar com as tuas emoções. Porque senão você vai acabar metaforicamente se afogando, tá? Então são percepções minhas, tá, querido? Mas teria que fazer um processo aí mais interno de ressignificação para entender. Mas pode ter certeza, a água é emocional. A água é emocional. Ponto final. A partir daí a gente consegue ter algumas outras ideias, tá? Oi, Carla, seja bem-vinda, querida. Tá certo. Vamos falar sobre algumas experiências minhas, já que vocês estão muito quietos e vocês não querem falar muito.
Eu tive 2, 3 pessoas, 4 pessoas ali que falaram alguma coisa. Gente, se eu perdi alguma coisa, vocês me passem, tá? Até vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu não perdi nenhuma informação, alguma pergunta. Acho que era isso, tá? Mas qualquer coisa vocês me passem aí. Vamos lá, então. De nada, querido. Espero ter ajudado aí, tá bom? Na próxima você nada, né? Porque se afogar na piscina não é muito confortável, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu sou uma pessoa elemento água. Então eu sei como que é, o quanto é desafiador lidar com emoções, tá? Eu sou uma pessoa que eu preciso me policiar 24 horas por dia com as minhas emoções, tá? E tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo como tem que ser. Tanto da minha parte quanto da tua aí e a tua piscina, tá? Certo? Tá, eu vou... Gente, nós estamos a 40 minutos já de live, tá? Então eu vou falar sobre algumas experiências minhas e depois eu vou dar uns recadinhos aqui sobre como você pode ter alguns sonhos bons. E aí a gente encerra porque 1 hora de live com a Bianca falando aqui deve ser um buzinaço nas orelhas, tá? Uma experiência que eu tive, essa nova não está nos destaques, tá? Foi com o meu falecido pai, tá? Eu, geralmente, assim, eu sonho muito com o meu pai. E ele já me trouxe muitas mensagens lá. E o engraçado é que logo que meu pai fez o desencarne, eu sonhava com ele muito, que ele estava em processos de reabilitação, tá? Ele estava em processos de cura. Deixa eu completar aqui o que o Eduardo falou. Eu nado, mas parece que não vai dar tempo de chegar fora da piscina. Eu te digo assim, tem que ter um controle emocional, tá? Porque se você não está conseguindo chegar fora da piscina, é como se você estivesse lutando com as suas emoções, tá? Então tem que observar aí, dali a pouco, se são emoções que você não está vendo ou se são emoções que estão transbordando, tá bom? E então eu sonhei com o pai, logo que o pai faleceu e que ele estava nos processos de cura, né? O meu pai, ele teve um desencarne muito rápido por processos não tão interessantes, né? Mas graças a Deus agora ele tá bem. Eu pensei que tinha um jeito aqui do meu lado. Mas graças a Deus ele tá bem. Voltando, Bianca. E aí, teve um dia que eu sonhei com ele. E ele disse... Eu sonhei, tá? Vou pegar o controle do ar aqui pra fazer. Eu sonhei que eu pegava o celular na mão assim. E pensava assim, no sonho lúcido, tá? Isso se chama sonho lúcido. Eu pensava assim, meu Deus, o meu pai tá me ligando. Mas o meu pai não tá mais aqui, o meu pai já desencarnou. E aí, dizia assim na tela do celular, filha. É como se ele estivesse me ligando. Só que, em vez de aparecer pai pra mim, dizia filha. Então, tipo assim, é muito complexo, tá? Não dá pra querer ficar explicando, porque sonhos, vocês sabem que são informações que a gente tem que buscar dentro de nós as informações. Mas, enfim, dizia filha. E daí eu pensei, nossa, meu pai desencarnou, tá me ligando, eu vou atender. Aí, quando eu atendi, eu disse, oi, pai. Aí ele disse assim, tá tudo bem. E eu acordei. Aí, quando eu acordei, eu falei com o Christian, eu sonhei com o pai. E o pai disse, tá tudo bem. E aí, eu falei no Christian, chegou agora. Foi, amor. Pode entrar, amor. O Cris vai passar aqui, mas tá tudo certo, tá? Tava falando sobre um sonho que eu tive e te contei, tá? Bem na hora que tu entrou. E aí, eu falei pra ele, eu sonhei com o pai. E o pai disse, pode passar, mano. E o pai disse, tá tudo bem. Aí uns dias depois eu contei pra minha mãe. Geralmente quando eu sonho com pessoas assim, da família ou pessoas que eu conheço que não estão mais aqui, eu sempre conto, né, pros familiares. E aí eu disse pra mãe, eu sonhei com o pai. E aí eu contei o sonho, esse mesmo que eu falei pra vocês aqui. E o pai disse, tá tudo bem. E a minha mãe disse, eu tinha pensado nele uma noite antes e questionei, será que ele já está bem? E aí eu disse pra mãe, então tá aí a tua resposta, já teve a tua resposta, tá? Então essa foi uma experiência que eu tive, foi bem recente, eu acho que faz uns 2, 3 meses, tá? Teve um sonho que eu tive também, que eu já sonhei muitas vezes com ele, que é o pai do meu pai, que é meu avô paterno, obviamente.
Oi, doutor Nicolas, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Jana, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estou falando sobre experiências minhas de sonho agora já, tá? Então, eu sonhei com meu avô. Vocês sabiam que quando vocês fazem aniversário, os parentes desencarnados, eles vêm visitar vocês, tá? Sempre. Pode vir, vem a corja toda. Vem aquela tropa de parente que já não tá mais aqui. Eles vêm visitar vocês, tá? E aí, eu não sei se a Bruna tá na live aí, se ela tiver, ela confirma, tá? Eu sei que ela tá em horário de trabalho, então acho que ela não deve estar mais. E aí, na verdade, essa não foi uma experiência minha, foi da minha irmã, mas ela compartilhou comigo. A Bruna disse que eu estava numa festa de aniversário, que era minha, tá? E isso foi no dia 7 de julho, meu aniversário é dia 8 de julho. E ela disse que eu estava numa festa de aniversário, lá tinha minha filha, tinha meu esposo, enfim. E aí nisso, numa escada que tem, tipo essas escadas compridas, assim, sabe? Nisso desceu o meu avô paterno e ele falou: eu demorei, mas eu cheguei. Aí, no outro dia, daí a Bruna sonhou, não contou pra ninguém, tá? Isso eu tô contando depois que ela já me falou. No outro dia, lá no grupo, o pessoal começou a me dar os parabéns, enfim. E aí a Bruna disse: eu não lembrava que era teu aniversário hoje e eu tive o seguinte sonho, tá? Então aí, eu já tinha estudado sobre visitas de familiares desencarnados quando a gente faz aniversário. E aí eu tive a confirmação ali que meu avô veio me visitar. Olha que querido, ele desceu as escadas e disse assim: eu estou atrasado, mas eu cheguei. Cheguei atrasado, mas eu cheguei. Uma coisa assim importante é que ele foi, tá bom? Esse relato que eu vou contar pra vocês já faz anos, que já faz uns 6, 7 anos, tá? Foi com a ex-companheira do meu pai. Ela tinha um problema de saúde e isso foi logo que eu comecei nesse mundo mais holístico, místico, tá? Eu não entendia muitas coisas aí, agora eu entendo, tá? Antes eu não entendia muita coisa. Ela não estava muito bem, tá? Ela tinha passado um dia muito ruim, ela não queria procurar serviço hospitalar, ela não queria procurar médico, e aí a gente respeitou a vontade dela e deixou ela em casa, tá? Ela já tinha ido para o hospital, ela ficou internada muito tempo no hospital, então como se ela estivesse cansada já, né, da própria doença, enfim. Aí, eu sonhei que... Eu nem moro mais na casa que aconteceu isso. Quem mora na casa é minha outra irmã. Eu sonhei que eu estava sentada nas escadas da minha antiga casa e eu tava com ela no meu colo, tá? Esse relato tá lá nos destaques, se vocês quiserem ver. Eu tava com ela no meu colo e aí ela vomitava como se fosse uma coisa escura. Um vômito muito preto. E ela dizia pra mim: eu preciso de ajuda, Bianca, eu preciso de ajuda. Eu sinto que eu estou indo. Mas foi muito rápido, assim, eu vi que ela vomitou aquilo ali, enfim. E aí eu acordei no outro dia, fui trabalhar. Lá pelas tantas, o meu pai era vivo ainda nessa época, tá? O meu pai me ligou e disse: Bianca, eu não vou falar o nome dela aqui como respeito, tá? Ele disse: Bianca, ela faleceu. Então eu sonhei com ela. Ai, chegou uma dor no estômago. Eu sonhei com ela na noite passada que ela estava pedindo por ajuda e aí na outra manhã ela faleceu ou ela acordou morta, né? O que a gente sabe é que ela acordou desencarnada, tá? O que eu aprendi com isso? Que provavelmente ela me pediu ajuda num plano espiritual, eu ajudei dentro das possibilidades daquilo que eu tinha conhecimento, né? Nada do que eu pudesse fazer iria mudar alguma coisa. Então esse foi um relato que eu tive do encontro no astral, né? Então lembra que no começo da live eu falei pra vocês, às vezes a gente pode sonhar com coisas que irão acontecer. Esse é um exemplo disso, tá bom? Tem muita gente que tem... Como é que é o nome daquilo lá que a gente tem? Premonição. Tem muita gente que tem premonição nos sonhos, né? E eu não tô falando aí dessas pessoas que falam o Léo aí, coisas que vão acontecer. Tô falando de gente que intui ou pressente alguma coisa no sonho e de fato acontece, tá? 2 últimos relatos que eu vou passar pra vocês, tá? Teve uma noite que eu sonhei com uma colega de aula que ela estava num centro espírita fazendo um tipo de serviço, tá? E lá ela falava algumas coisas
e fazia algumas coisas. E eu acordei com muito claro aquilo na minha mente, eu mandei uma mensagem para ela e disse, olha, não vou falar o nome dela em honra e respeito, fulana, eu tive um sonho essa noite com você e se você tiver interesse eu posso compartilhar. E aí ela disse sim, tudo bem, né? Porque eu nunca vou chegar pra pessoa, sonhei que tu tá grávida, alguma coisa assim, né? Tem que ter um mínimo de respeito e consideração. Às vezes a pessoa não tá acreditando naquilo que você tá falando. Então, tipo assim, eu perguntei se ela queria, ela disse que sim, tudo bem. Eu disse, sonhei assim, que você tava no centro espírita, que você tava fazendo isso e você falava essas coisas. E ela disse assim, nossa, Bianca, era bem isso que eu precisava. Eu estou num processo que eu tenho que fazer algumas coisas. Isso que eu estava fazendo no teu sonho é uma das minhas dúvidas se eu faço ou não. E o que eu estava falando, eu também estava com dúvida se eu falava ou não, tá? Foi mais ou menos assim. E hoje ela continua fazendo isso e seguindo o caminho dela nesse centro espírita, enfim, tá? Então, uma ajuda que veio também por sonho, por intermédio de outras pessoas, né? No caso, eu recebi a informação e passei para ela. Então, tudo que eu posso passar de informação eu passo. Eu respeito a pessoa que não quer ouvir, mas eu não acho digno da minha parte receber alguma coisa baseado naquilo que eu estudo e não compartilhar, tá? Última experiência que eu tive, tá? Essa foi recente. Sonhei que eu estava numa casa de madeira. E geralmente eu sonho bastante com casa de madeira, tá? Porque eu passei a minha vida toda morando em casas de madeira, eu acho. Pelo que eu me lembro, assim. A maior parte da vida é casa de madeira, tá? Então eu sempre estou em casas de madeira. Eu adorava as casas que eu morava de madeira, então pode ser isso. E aí eu estava numa palestra ouvindo Gasparetto. Quem conhece Gasparetto sabe que eu amo ele muito e as palestras que ele me traz são muito inspiradoras. Oi Aline, seja bem-vinda, querida. E aí eu escutei a palestra do Gasparetto, nisso eu vi entrando numa porta o meu mestre reikiano junto com uma moça loira. Eu lembro do rosto dela até hoje, não é ninguém que eu conheço. E aí eu tava sentada, depois da palestra do Gasparetto, aplicando reiki numa pessoa que estava do meu lado, que estava meio desacordada, assim, meio dormindo, meio desacordada. Eu estava aplicando reiki na pessoa. E aí nisso passa meu mestre reikiano, todo de branco. E essa moça olha pra mim e diz assim, depois que você terminar aí, você vai lá dentro que o Bianor quer falar contigo. E no final do corredor, ele tava aplicando reiki na maca lá de trabalho dele. E aí quando eu levantei pra ir lá, pra falar com ele, eu acordei. Daí quando eu acordei, no outro dia ali, logo em seguida, eu já peguei o celular ali pra ver as mensagens, pra ver o horário, né? Porque é prático da gente pegar o celular e ver mensagem, ver o horário quando acorda. E tinha uma mensagem dele, onde ele coloca ali pra mim, um pouquinho antes ali de eu acordar, uns minutinhos antes ali de eu acordar, ele botou que o universo te abençoe, alguma coisa assim. Eu contei pra ele, obviamente, que lá no sonho me falaram que ele queria falar comigo. E aí ele foi falar comigo aqui na matéria, porque lá a gente não se encontrou. Certo? Alguns relatos meus aí de experiências que eu tive em sonhos, tá bom? Vamos indo para o encerramento. Vou dar algumas dicas aqui. Tudo certo aí? Falei demais hoje. Falei demais. Bom, vamos lá. Algumas dicas aí para que vocês possam entender mais sobre sonhos e sonharem sonhos melhores, tá? Cuide das percepções que você tem na vida, como que você está vibrando no teu dia, quais são os tipos de pensamentos que você tem, pensamentos negativos, pensamentos positivos. Se você passa o dia brigando, xingando, desaforando, triste, magoado, com raiva, com rancor, pode ter certeza, dormiu, caiu, mais ou menos assim, tá? Então você tem que mudar a tua frequência para que quando você for dormir não tenha sonhos tão desagradáveis, porque vem a cacetada no sonho, já que você não aprendeu a cacetada na vida, tá bom? Eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho uma energia muito boa, eu consigo relevar muitas coisas no sentido de transmutar do ruim pro bom. Ok, mantenha a frequência, mantenha essa energia positiva
para que você possa, de uma certa forma, continuar também quando você for dormir com esse tipo de energia, tá bom? Tenha um dicionário de sonhos. É importante você ter um livrinho de sonhos, porque assim, ó, não é errado você ir lá na internet e procurar sobre cobra. Não é errado você ir na internet e procurar sobre água turva. Não é errado você procurar sobre sonhei que estava caindo no buraco, que nem a Rubia falou. Tá? Você pode ir lá e consultar no livrinho o que significa, mas você também tem que tirar as tuas conclusões a respeito do que você está vivendo e por que o teu inconsciente está trazendo aquela simbologia para você, tá? E aí, claro, quando você vai dormir, procurar ter pensamentos bons na hora de dormir, procurar fazer as tuas intenções, né, para o próximo dia, ver também como que você consegue agradecer aquilo que aconteceu no teu dia, para que você possa sempre dormir com os anjinhos, que nem a gente fala, tá? Oi, Rodrigo, tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo certo? Muito boa noite. Muito boa noite. Hoje nós falamos então sobre sonhos. Quase 1 hora de live. Eu vou encerrar já. Agradecer aí a presença de todos que estiveram, de todas as contribuições. E ressignificamos muitas coisas. Eu não sei se eu falei demais ou passou muito rápido, se vocês entenderam, eu espero que sim, tá? Fiz de todo o meu coração e desde hoje de manhã eu já estava pensando nisso, né? Eu já tinha prometido que eu ia fazer live sobre percepção dos sonhos, mas é que hoje eu tô num ambiente diferente, então eu tô longe de casa, então eu tive que improvisar aqui, mas no fim tudo dá certo, tudo conspira a nosso favor, certo? Muito obrigada por quem esteve, muito obrigada por quem ainda está. A gente vai se falando aí nas outras lives. Eu agradeço a todo mundo que compartilhou aí, tá? E algumas risadas aí que a gente deu. Quem não entrou antes, assiste a live e aí vocês vão entender a história do bicho e a história do bucho. Porque essa ficou marcada, mozara. Essa marcou a live, tá? Da onde que eu tirei isso? Eu não entendo, mas acontece, né? É bom que daí a gente sai um pouquinho da dureza e dos ensinamentos e consegue. Ai, eu tô lembrando, eu vou ter que assistir de novo e dar mais um pouco de risada, tá bom? Beijo. Boa noite, a gente se fala, tá bom? Até a próxima.